Vamos para a próxima questão. Explique a razão da transmissão de energia ser em alta tensão. Explique a razão, da transmissão de energia ser em alta tensão. Vestibulando. Primeiro você tem que lembrar uma fórmula muito importante de potência. Potência é V vezes I. Potência é tensão vezes a corrente. Então a potência que Natal vai querer, com uma cidade como Natal, com todos os seus aparelhos, com todos os seus prédios, casas, indústria, é uma potência muito grande. Se a potência é muito grande e a potência depende da tensão vezes a corrente, você tem duas maneiras de alimentar Natal. Então está aqui Paulo Afonso, lá na Bahia, Paulo Afonso, e está aqui Natal. Você vai ter que alimentar, vai ter os fios em que vai trazer, né, a nossa energia, tá certo? Então você vai ter que ter uma tensão e você vai ter que ter uma corrente, tá certo? O que é que acontece? Como a potência em Natal é grande, e a potência que Natal requer vai ter que ser a potência que vai sair lá de Paulo Afonso, eu tenho duas maneiras de trazer isso. Ou a tensão grande e a corrente pequena, ou a tensão pequena e a corrente grande, ou as duas intermediárias. Mas o que é que acontece? Quanto maior for essa corrente, quanto maior a corrente que vem de Paulo Afonso até Natal, tira o símbolozinho da TV União, só um pouquinho, Jonathan. Aí, então, de Paulo Afonso até Natal, essa corrente, tudo pela educação, até o símbolo da TV União a gente consegue tirar. Quando a gente sai de Paulo Afonso até Natal, como eu necessito de uma potência grande, se essa corrente for grande, aí eu podia trazer numa tensão pequena. Mas a tensão que vem para Natal é 500 mil volts, é 800 mil volts, para São Paulo é 1 milhão, 1 milhão e 200 mil volts. Por que essa tensão é tão alta? Porque eu preciso de uma potência alta. Se eu trouxer uma corrente alta de 500 mil amperes, o que é que vai acontecer? Essa corrente que está passando no fio, a corrente esquenta o fio. Então eu ia esquentar muito esse fio. Então ia ocorrer o que a gente chama de efeito Joules. Ou seja, a minha energia elétrica com a corrente alta ia esquentar tanto esse fio e eu ia perder energia, porque a energia elétrica que ia sair de Paulo Afonso ia vir não sei quantos quilômetros até chegar em Natal, esquentando esse fio, ia ser todo transformado em forma de calor. Então eu não posso ter uma corrente grande, porque uma corrente grande vai ocasionar uma perda muito grande de energia elétrica por efeito Joule, como eu botei o efeito Joule, ou seja, a energia elétrica vai ser transformada em calor. Então eu tenho que fazer com que essa corrente seja pequena. Para compensar essa corrente ser pequena, e a potência em Natal é grande, porque Natal é grande, aí eu tenho que ter uma tensão grande. Por isso que a tensão que vem 500 mil volts, e aqui a gente baixa para 220. Porque alguém poderia dizer, para cá, professor Luiz Carlos, por que não gera 220 lá em Paulo Afonso e traz o tempo todo pelo fio 220 e chega aqui em Natal e coloca 220? Por que eu tenho que ir lá em Paulo Afonso gerar uma tensão, colocar um transformador, que a gente já viu aqui, tem uma aula aí no nosso blog, você pode acessar, vai aparecer aí o nosso blog mais uma vez. Aí eu tenho que ter um transformador para aumentar para 500 mil volts, aí chega aqui em Natal, tem outro transformador para baixar para 13.600 para ir para a indústria, aí tem em alguns postes na nossa rua, tem um outro transformador para baixar de 3.600 para 220. Por que não vem logo 220? Porque se viesse 220, potência é tensão vezes corrente. Como a potência é grande em Natal, a potência vai depender da tensão e da corrente. Se a tensão fosse pequena, 220, a corrente ia ser enorme. A corrente ser enorme ia ocasionar uma perda horrível por calor, porque essa corrente enorme passando no fio ia aquecer demais. Então é por isso que eu uso esse transformador, esses transformadores, tá certo? Elevando a tensão para 500 mil volts, porque na hora que eu elevo a tensão para 500 mil volts, aí a corrente diminui e com isso eu tenho menos perdas. Mas mesmo assim, com essa tensão alta, a gente ainda perde energia, ou seja, perde em torno de 14, 15% de energia elétrica ao longo de Paulo Afonso até Natal. E lógico que essa perda de energia, alguém vai pagar.
Então sai de Paulo Afonso um valor da energia, a gente paga aqui, mas Paulo Afonso cobra todos os custos e essas perdas estão nos custos. Então você paga por transformar a energia em calor. E aqueles fios tudinho aí que tem no meio da rua tem corrente, então tá havendo perda de calor. Por isso que a gente eleva a tensão para não ter uma corrente tão grande, ok? Então, olha aí para a pergunta de novo. Explique na telinha, explique a razão da transmissão de energia elétrica ser em alta tensão. Então você poderia responder que a potência, tá, requerida por uma cidade, está relacionada, né? Está relacionada com tensão e corrente elétrica. Corrente elétrica. Vou até botar a fórmula entre parênteses. P igual a V vezes I. Certo? Como uma corrente elétrica, tá? Pode botar. Como uma corrente elétrica. Botar aqui, porque depois que assiste essa aula vai estar tudo escrito. Como uma corrente elétrica ocasiona perda de energia devido ao efeito Joule, vírgula, a tensão tem que ser elevada, para diminuir a corrente e essas perdas, ok? Então, é uma das alternativas. Beleza, meus estudantes? Para cá, ok? Então, lembre-se disso. Porque na transmissão elétrica a tensão tem que ser feita em 500 mil volts, 800 mil volts, 1 milhão de volts? Porque a potência requerida por uma cidade está relacionada à tensão e à corrente elétrica. Então, como a potência é alta, eu tenho que ter uma tensão elevada para suprir essa potência. E por que não pode ser a corrente? Porque se eu elevar a corrente, ela passando pelo um fio, ela vai gerar calor demais, então ela vai pegar minha energia elétrica e transformar em calor, e não transformar em energia mecânica para funcionar o liquidificador, por exemplo. Então eu tenho que ter minha energia elétrica perder o menos possível. Com a potência alta que requer uma cidade, eu tenho que elevar a tensão para com isso poder baixar a corrente elétrica. Eu acho que ficou bem explicadinho aí, como eu disse, daqui a 2, 3 dias essa aula vai estar aí no blog, você pode rever isso, pode voltar essa aula e assistir da melhor forma aí para vocês, ok? Mas já tem questões aí de eletricidade nesse blog, tem muitas aulas aí para vocês, ok, meus irmãos? Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, para depois a gente também passar aí um videozinho bem rapidinho sobre a associação de lâmpada em série, em paralelo, para a gente fechar esse assunto de eletricidade. E lembre-se, na nossa casa todas as lâmpadas são ligadas em paralelo, por isso se uma queimar, a outra continua funcionando, se eu apagar uma, a outra continua funcionando e cada uma chega em 220 volts. Se na nossa casa fosse em série, a gente ia ter a tensão 220 que entra na nossa casa dividida por todas as lâmpadas e os aparelhos, e eu tenho que estar tudo ligado e nenhum poderia queimar, porque na hora que queimasse um, o outro apagava. E outra coisa, a tensão ia ser dividida. Então se eu usasse esses aparelhos que estão aí, eles não iam funcionar bem, porque eles requerem 220. Em série, ela iria ser dividida os 220 que entra, muitos nem iriam sequer acender, funcionar alguma coisa, porque a tensão que chegaria nele chegaria um pedaço só. Então, por isso, na nossa casa é em paralelo e não em série, ok?